Olá pessoal, eu sou Ed Borges e irei acompanhá-lo nessa caminhada pelo curso Ensino de Redação. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a criação de um curso de redação, que é a proposta aqui do nosso curso, que você crie o seu próprio curso e que utilize todo o conteúdo que a gente vai ver aqui no seu curso. Você vai aplicando, testando e percebendo como o método pode ser aplicado. Também pode ser em sala de aula, você pode aplicar com alunos particulares. O importante é que você tenha como aplicar a metodologia ao mesmo tempo em que estuda. Obviamente você pode fazer também todo o curso e depois criar sua própria turma. Mas a gente recomenda que utilize esse processo como uma prática daquilo que você está estudando, ok? Então quando a gente chega numa sala de aula inicial, você tem ali uma turma que você desconhece, mas que em se tratando de redação, ensino de redação, a gente já sabe que vai encontrar algumas dificuldades bem específicas. Primeiro, porque o ensino de redação não é um ensino como as outras matérias, em que a teoria é suficiente, a assimilação da teoria, do conteúdo, é suficiente para que o aluno tenha um bom desempenho durante as provas e durante os concursos. Em redação, a prática é muito mais importante do que a teoria. O aluno precisa entender como praticar, como criar um texto, e não apenas entender quais são os requisitos de um bom texto, que é uma dissertação, que é uma introdução, que é um desenvolvimento. Saber isso é muito fácil. A questão é como fazer isso acontecer. E é algo muito complexo porque envolve a escrita. E a escrita, independente de ser uma redação, independente de ser um memorando, independente de ser qualquer tipo de texto, o ato de escrever desperta em quem vai escrever uma sensação de exposição. Ao você escrever, você está ali se revelando, você mostra o seu conhecimento gramatical, você mostra a sua capacidade de raciocínio, você mostra a sua capacidade de argumentação, você mostra o seu vocabulário. Então, com o nível da linguagem exposto, muito da própria pessoa se expõe, independente do tema que ela esteja abordando. Quando o professor corrige uma redação, ele, com o passar do tempo, ele sabe quem é o aluno. Ele sabe se o aluno é descuidado, ele sabe se o aluno é atento ou se ele não é atento, se o aluno tem primor ao escrever ou simplesmente coloca as palavras desenfreadamente, se ele sabe argumentar. O nível intelectual, o nível de conhecimento fica muito evidente ali na hora da escrita. Então todo mundo tem um receio de se expor, ainda mais escrito, porque fica ali registrado. É quase como se você eternizasse as suas dificuldades, você colocasse no papel aquilo que não lhe é agradável sobre você mesmo. Então o professor precisa levar isso em consideração e entender que o ato de escrever está ali envolto por algumas questões psicológicas, algumas questões emocionais, algumas questões também da própria personalidade da pessoa, daquele aluno. Então o professor precisa mostrar para o aluno que essa sensação de impotência, de receio, de medo de se expor é muito natural. Todo mundo possui isso em algum nível. Às vezes você se sente intimidado diante daqueles que lhe são iguais. Por exemplo, se pedisse a um professor para ele fazer, durante uma reunião de professores, ele escrever um texto que seria lido e exposto. Ainda que ele que ele domine a gramática, ainda que ele saiba sobre o que ele vai falar, a exposição já provoca em quem vai escrever uma sensação de preciso fazer bem feito para não me expor. E isso compromete e muito tanto o raciocínio quanto a capacidade de argumentação, e o aluno fica perdido entre a exposição que ele vai fazer e evidenciando isso em cada
coisa que ele não sabe fazer. Se ele não tiver certeza que a acentuação está correta, ele fica com receio de alguém perceber isso. A pontuação que ele não sabe, geralmente ele vai colocar em excesso. Cada um vai reagir de uma forma. Então, quando o professor entra na sala que diz, pegue um papel e a caneta para escrever, o que ele ouve é, escrever, porque o ato de escrever gera automaticamente, como um gatilho, aquela sensação de autoexposição. Então a gente aqui no curso vai aprender técnicas de como driblar essa sensação, de como mostrar para o aluno que essa sensação é absolutamente natural e contornável, e também estratégias para que a gente consiga romper alguns dos desafios que vão ser impostos ao seu aluno. De nada adianta você iniciar um curso pedindo para o aluno escrever. Escrever agora não é o mais importante. O mais importante agora é ele perceber a capacidade que ele já tem de comunicação. Porque independente do tipo de texto, se é uma dissertação, se é um texto reflexivo, se é uma carta, independente disso, todos os textos possuem uma base estrutural muito igual, muito similar, em que eu tenho que ter uma entrada, uma introdução, um expor o tema, eu tenho que falar sobre o assunto, ou seja, um desenvolvimento, e terminar o texto, concluir o texto. Então essa essência precisa ser passada para o aluno de que ele já faz isso naturalmente. De que quando ele conversa com a mãe dele, ele faz uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Sem precisar mostrar para ele didaticamente, olha, isso é uma introdução, isso é um desenvolvimento, isso é uma conclusão. Isso é para depois que ele já sabe sensivelmente identificar aquilo que é o elemento essencial de cada uma dessas partes. Observe, digamos que o professor proponha para o aluno um exercício que é muito bom, um exercício muito eficiente. Ele chega na sala e propõe para os alunos. Pessoal, hoje a gente vai fazer um trabalho, vocês não vão precisar escrever nada. Eu queria que vocês conversassem, dialogassem comigo e tentassem entender o que eu estou falando, que eu vou contar uma história, e queria que cada um de vocês se identificasse com o personagem principal dessa escola. Como é que você se comportaria se fosse você quem estivesse na situação dele? O exercício de hoje é esse exercício mental de você se colocar no lugar do personagem. Porque eu tenho certeza de que vocês já passaram por essa situação. Digamos que um de vocês, você, quisesse pedir à sua mãe para ir para uma festa de noite na casa de um amigo. Sabendo da resposta mais provável, que seria um não, você para e diz, não, vou pensar um pouquinho como convencer minha mãe a me deixar ir para aquela festa. E você pensa, e aí você chama sua mãe e começa a falar. Ô mãe, quando você fizer isso, ô mãe, ela já sabe que vem um pedido pelo tom da sua voz. E esse tom da sua voz vai ser tanto denunciador para ela de que você vai pedir alguma coisa, ela já pode até dizer, já sei o que vem por aí. Mas também ele pode servir para você identificar o seu tom, o que você quer, o objetivo que você deseja, que é a aprovação daquilo que você vai falar, daquilo que você vai expor. Então você começa, olha mãe, vai ter hoje uma festa de noite na casa de meu amigo fulano de tal, e eu gostaria de participar dessa festa porque eu acho importante que eu esteja junto com meus amigos num ambiente saudável. O que você faz aí? A primeira coisa, você mostra para sua mãe o que é o que você quer fazer. Você não vai perder tempo para ela ficar impaciente. Você diz logo, olha, o assunto é a festa, as circunstâncias vai ser hoje à noite, na casa de fulano de tal. Como você pensa em relação a esse personagem? Como você faria?
A gente viu aí, agora eu falando com você, professor, que quando a gente faz isso com um aluno, você abre caminhos para que ele, pelo menos, comece a pensar naquilo. Não importa se ele está entendendo tudo ou não, mas você conduz o aluno para uma introdução de um texto. Ele aí, porque ele sabe que ele faria aquilo. Esse personagem é o próprio aluno. Em algum momento, com alguma diferença clara, ele vai pedir para a mãe, vai dizer o assunto, vai dizer onde é, ou seja, ele vai dar o tema, ele vai delimitar o tema e ele vai mostrar um ponto de vista, uma linha direcional do tema dele, que é: eu desejo ir para essa festa porque é uma boa oportunidade para mim. Então ele faz uma introdução. E depois o aluno começa a dizer: vai, meus amigos vão. Ele começa a justificar. Meus amigos vão, o pai de fulano de tal vai estar lá, a festa é num lugar super seguro, etc, etc, etc. Ele vai dando os elementos, ou seja, ele vai exemplificando fatos que comprovam aquela argumentação inicial que ele fez de que seria uma festa positiva para ele. Isso é natural nas pessoas. E ele vai fechar essa parte de exemplificação dizendo: se a senhora quiser, pode ligar para o pai de fulano de tal e confirmar. Ou seja, ele vai dar uma referência cabal que comprova aquilo que ele está falando. E ele vai perceber que a mãe dele vai olhar assim: sei, está querendo me enrolar. Você só mostrou o lado positivo. E aí o aluno esperto, ele vai fazer o quê? O advogado do diabo. Ele precisa vir com a antítese para que ele mostre imparcialidade, que ele mostre os pontos positivos, mas também traga os pontos negativos. Eu sei, minha mãe, que é um dia de semana, a gente quase nunca faz festas durante a semana, é de noite, a cidade é perigosa, eu sei disso tudo, mas eu vou tomar cuidado, inclusive vai ter adultos presentes, e o pai de meu amigo vai trazer a gente de volta, e eu não vou chegar tarde. Então ele mostra os aspectos negativos e automaticamente ele vai remediando cada um deles, minando as possibilidades de a mãe dele dizer não. E aí ele conclui: então, mãe, eu te mostrei todos os pontos, os positivos e os negativos, e agora acho justo que eu vá para a festa, porque eu consegui encontrar a solução para o problema. Eu vou e volto com algum adulto. Ou seja, ele ainda propõe uma solução para o problema, uma intervenção tal que solucione aquela contenda existente no texto. O seu aluno já faz isso. Isso é humano, isso é natural. A gente começa falando sobre o assunto, a gente exemplifica. Se a gente não quiser ser imparcial, a gente mostra o lado oposto. Olha, eu até que sou assim, o tom da voz é diferente. Se você quiser fazer com que seu aluno perceba esses tons, onde ele está, sabe, aqui eu estou me defendendo, aqui eu estou atacando, aqui eu estou amenizando, ele precisa entender o objetivo do parágrafo. Aqui eu só preciso introduzir, deixar minha mãe sabendo qual é o assunto, deixar alguns fatos claros e já indicar qual é o caminho que eu quero chegar. Isso é uma introdução, você deixa o outro a par do seu assunto. E aí você vai vendo os elementos que vão ratificar a sua ideia, que vão comprovar aquilo que você está falando, e você tem que fazer aquele jogo da dialética de mostrar os prós e mostrar os contras. E quando você soluciona, quando você propõe uma intervenção última que faça um desfecho, você tem sim um texto muito bem estruturado. A ideia aqui não é que o aluno escreva, mas que ele perceba que quando alguém disse: olha, vamos fazer a estrutura de uma redação, o que é que uma dissertação tem que ter? Ele não criou isso. Ele simplesmente colocou dentro de uma norma aquilo que a gente já faz naturalmente, que é a nossa melhor forma de comunicação, mostrando uma tese, exemplificando, mostrando a sua antítese e concluindo, reafirmando a tese.
Isso é filosofia, isso é a base do que a gente faz com as nossas crianças em casa, com a nossa mãe. Todo mundo faz isso. A proposta aqui do curso é que você consiga fazer com que o aluno perceba que a comunicação escrita é só uma forma daquela mesma comunicação que ele faz com todo mundo, a depender do ambiente. Ele próprio vai perceber que no texto que ele falou com a mãe dele, ele chamou a mãe de senhora, ele não usou palavrões, ele não usou gírias. Ele percebe que precisa utilizar de uma linguagem tal que não agrida a mãe. Mas se ele fosse falar com um coleguinha dele, a linguagem seria totalmente diferente. O próprio aluno já possui tanto os níveis individuais de linguagem, quanto os tipos de linguagem que ele utiliza em cada situação. É preferível que a gente traga isso para o aluno da experiência que ele tem, do que a gente impor um conceito, introdução, isso. E o aluno vai decorar e tentar reproduzir algo que ele já faz, mas que ele não tem consciência de que aquilo que ele faz é exatamente essa introdução. Porque certamente se você pedir a um aluno para ir na direção da escola solicitar um feriado ou solicitar merendas muito melhores, ele vai saber fazer direitinho. Eu preciso trazer essa verdade, essa realidade do aluno, independente do nível em que ele se encontre, para que a partir daí ele consiga construir a ideia de transferir a ideia mental para a ideia falada e depois para a ideia escrita. Ok? Então continue no nosso curso. Gostaria que vocês fizessem alguns comentários no nosso fórum e a gente vai continuar aqui juntos. Proponham temas, proponham debates, façam perguntas aqui no nosso curso Ensino de Redação.